Enquanto a Inglaterra se empenha em sanar o apodrecimento das batatas, não haverá ninguém empenhando em sanar o apodrecimento do cérebro, que se alastra de modo mais amplo e fatal? Essa é a primeira menção escrita feita ao apodrecimento dos nossos cérebros, em 1854, por um filósofo que a gente vai falar um pouquinho hoje, Henri Thoreau, que ele fez da sua vida um experimento ao tentar viver durante um tempo numa floresta. E no último ano, essa foi a palavra escolhida, brain rot, como a palavra do ano. Você já ouviu falar disso? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuliaTestori, e esse podcast surgiu para dar conta de coisas que não cabem em 15 segundos de um story. Durante os próximos minutos, você vai ser a minha convidada, meu convidado, para fazer algumas reflexões filosóficas, compartilhar alguns conhecimentos teóricos, empíricos, sobre algum tema que eu venho aqui matutando e que talvez te ajude a pensar sobre a sua rotina também. E dessa vez, nesse episódio, eu decidi começar de uma maneira diferente. Eu trouxe aqui uma citação que, para quem ouviu de supetão, não fez o menor sentido. Para quem não sabe quem é o Thoreau, fez menos sentido ainda. Mas a minha proposta é tentar entender um pouco mais sobre esse tal de apodrecimento dos nossos cérebros, de derretimento da nossa massa cinzenta. Esse famoso brain rot. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi em um carrossel do Instagram. Então, provavelmente, já é um tema que vem sendo tratado lá no TikTok há meses, porque eu sei que eu recebo as coisas com bastante delay, mas, enfim, escolhas minhas de não entrar nessas outras redes sociais e que eu agradeço todo dia por isso. A minha proposta é investigar com vocês se os nossos cérebros estão realmente apodrecendo e derretendo, o que causa isso, e trazer algumas reflexões filosóficas. Então, nada melhor do que trazer a primeira citação feita a esse termo de brain rot, de apodrecimento do cérebro. E como eu falei, em 1854, nesse livro que se chama Walden, ou A Vida nos Bosques. Não sei se você conhece, já ouviu falar desse livro. Eu já ouvi falar muito desse livro porque eu tive a minha fase hippie. Eu tive a minha fase, como diria a Ana, que trabalhava comigo, itilelê. A minha fase de ter um saião, um brinco com aquele Dreamcatcher, né? Sabe? Com as penas esvoaçando, ouvindo as minhas músicas dos anos 70 e tendo certeza de que eu iria morar em uma comunidade autossustentável. Isso resume muito bem o meu terceiro colegial, começo da faculdade, incensos, palo santo, andava com o meu japamala, enfim. Tive essa fase bastante hippie. E hippies raízes sabem do que eu estou falando quando eu cito o Walden, que é esse livro escrito em 1854, na verdade, durante um processo em que esse rapaz, Henri Thoreau, foi morar numa floresta, num bosque, e tentou exercitar essa vida mais autossuficiente, marginalizada, digo marginalizada à margem da sociedade, praticando inclusive o que é título do seu livro, que é a desobediência civil, não pagando seus impostos. Então a gente vai falar basicamente de um escritor desempregado que não pagava seus impostos, mas vocês vão entender que ponto que eu vou chegar. Esse livro tem um quê de relato biográfico, mas ele na verdade é uma composição de vários ensaios, né? O livro Walden, ou A Vida nos Bosques, e fala sobre essa autossuficiência. E pensando nessa sociedade pós-revolução industrial, pensando nessa sociedade que estava se industrializando, esse autor nos atenta à reflexão. A gente está tão preocupado com esse apodrecimento das batatas, e no caso ele estava falando de uma situação que estava acabando com as colheitas de batata, que era uma fonte de alimentação importante. Estamos tão preocupados com isso, mas será que tem alguém preocupado com o apodrecimento mental? E ele falava muito sobre o desenvolvimento intelectual, espiritual também. E esse questionamento, ele cabe muito bem nos dias de hoje. Isso daqui é uma frase super clichê de se dizer, mas poxa, se a gente tá falando tanto desse brain rot, vale a pena, pelo menos, citar quando que surge isso e deixar muito claro que estamos falando de 1854. E essa crítica feita à resolução de um problema tão material, né, das batatas, é especialmente importante quando a gente contrapõe a resolução de um problema
bastante abstrato, né? Mas que tem a ver com a nossa forma de pensar, a nossa forma de reflexão, que nos faz ser quem nós somos. Mas, Júlia, o que isso tem a ver com a minha rotina? Calma, segura essa emoção. Eu tenho certeza que em algum momento da sua rotina você para pensar: meu Deus, por que eu fico tanto tempo nesse celular? Meu Deus, o meu cérebro está se derretendo com esses conteúdos completamente inúteis e que só me fazem ter mais vontade de rolar esse feed. Então isso tem a ver com a sua rotina. Se você já parou para pensar sobre isso, se você já refletiu sobre, sei lá, ficar um dia sem celular, uma manhã sem celular, bloquear aplicativos de redes sociais, isso tem a ver com a sua rotina. E eu falo isso por experiência própria. No final do ano passado, no final de 2024, eu fiz um experimento que, falando assim, parece uma coisa muito tosca, tá? Mas foi importante pra mim. Enquanto nosso querido Turon passou, não sei quanto tempo que ele passou, acho que talvez um ano, não sei, vivendo em uma cabana que ele mesmo construiu em uma floresta, numa propriedade de um amigo, eu passei 30 horas sem celular e sem TV. E eu relatei isso num episódio que se chama 30 dias sem celular. Alguma coisa assim, posso deixar linkado aqui embaixo. E esse assunto voltou à tona pra mim na semana passada, quando eu decidi gravar um vlog do meu dia e eu tive que estar acompanhada do meu celular 24 horas por dia. Então, imagina, já é difícil viver a sua vida, agora documentar a vida que você está vivendo e se preocupar com recortes, assim, eu posso parecer uma pessoa que tem tudo reclamando do que tem, mas, gente, isso às vezes é um saco. É gostoso quando você tem bastante tempo disponível para poder pensar em como, sei lá, criar esse vlog, né, ter um registro, enfim. Mas eu passei o dia com o meu celular embaixo do meu braço, uma pessoa que pratica o desapego do celular, então que tenta fazer tudo pelo computador, ter o mínimo de interação com o celular e com aplicativos e redes sociais, eu faço tudo pelo computador, foi um grande desafio. E eu me percebia pegando a qualquer instante o meu celular para fazer o quê? Nada. Só pra vocês terem uma noção, estava aqui sentada aqui do nosso lado. Então, caso você não saiba, esse podcast ele é disponível em vídeo também. Então, você que está me ouvindo, você pode me ver enquanto eu falo com você. Esse cenário lindo, maravilhoso. Aqui do meu lado, onde eu tô gravando, tem a escrivaninha com o meu espaço e do Arthur, meu namorado. Estava sentada e falei assim: nossa, Arthur, tô com muito calor, tô suando aqui, não tô conseguindo focar, trabalhar. Saí do escritório com o meu celular na mão, né? Porque eu estou fazendo tudo com o celular, documentando meu dia. E no meio, não sei o que aconteceu, não sei se tocou uma notificação, não sei se me deu uma vontade aleatória, mas eu peguei meu celular, abri o Instagram e fiquei rolando. E eu fui andando pela casa. Fui pro quarto, rolei o feed, fui ao banheiro, voltei, rolei o feed, voltei e sentei na minha mesa. Aí ele olhou pra mim, e eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele e eu falei assim: Arthur, o que eu tava indo fazer mesmo? Vocês não têm noção do quão preocupada eu fiquei. Eu fui tomar banho e voltei sem tomar banho. Isso pode parecer a coisa mais óbvia, mas sei lá, corriqueira e passageira de qualquer pessoa, mas eu fiquei muito chocada com essa minha habilidade de esquecer o que eu estava indo fazer, de sair, me deslocar pra ir tomar banho e nem me tocar, que eu só fiquei mexendo no celular e voltei. Então, esse foi um tema que tem me pegado, um tema importante, e eu fui atrás de pesquisas. Será que a gente realmente tá fritando nossa cabeça? Indo pesquisar um pouco mais sobre em que contexto que as pessoas estão usando a palavra brain rot, eu descobri que tem a ver muito com o scrolling e o doom scrolling, não lembro qual que era o termo, mas esse scrolling meio sem saber o que tá fazendo, tem a ver com algumas obsessões com jogos, ou então, sei lá, memes ou páginas de notícias. Eu, por exemplo, tenho esse meu ponto fraco que eu não sei por que eu sou obcecada por memes do Big Brother. Memes de reality show, de qualidade duvidosa. Basicamente, estamos falando de um consumo de conteúdos de baixíssima qualidade e estímulo constante, novidade constante, risadas constantes, que te puxa, até que a sua cabeça se desconecte do que tá acontecendo e a experiência é traduzida na palavra de derretimento do seu cérebro. Mas será que é isso mesmo? Será que eu tô derretendo o meu cérebro? E lá fui eu atrás das nossas evidências. E spoiler, não tenho boas notícias. Eu percebia que vários jornais citavam sobre diminuição da massa cinzenta, sobre diminuição do nosso cérebro em relação às redes sociais, só que sem ter muitas fontes, né? E toda vez que você vê alguém citando coisas, tipo,
um estudo de Harvard diz e não tem a fonte, eu já fico com, não, um mais 2 pés atrás. Mas fui lá, eu pesquisar, entender melhor o que estava rolando, até que eu me deparo com um estudo interessante, publicado pela Nature, que faz uma revisão mais sistêmica de vários experimentos que relacionam o uso problemático da internet com diminuição da nossa massa cinzenta, do nosso cérebro. Mas o que seria o uso problemático da internet? Será que eu estou usando de forma problemática a internet? Nesse caso, essa revisão considera estudos que têm vários recortes diferentes, mas todos dentro desse conceito de uso problemático da internet. Eles colocam nesse grupo pessoas caracterizadas pela falta de controle por atividades excessivas de jogos, apostas, compras, pornografia e sim, redes sociais. Um desses estudos, inclusive, coloca nesse grupo de uso problemático da internet simplesmente pessoas entre 18 e 30 anos que tenham smartphones e expressam grande interesse pelo estudo do uso disfuncional de smartphone. Completamente eu tenho entre 18 e 30. Tenho smartphone e estou dentro desse grupo que me interesso pelo uso disfuncional de smartphones. E o que esse estudo quer dizer com a nossa massa cinzenta estar diminuindo? Ele lista exatamente as áreas do nosso cérebro. Então, o nosso córtex pré-frontal dorso-lateral, uma área responsável pelas nossas funções executivas, e o nosso córtex cingulado anterior. Um estudo importante, publicado por uma revista importante, consegue sistematizar e comprovar que a gente pode falar que o uso problemático das redes sociais tá acabando com a nossa cabeça, acabando com o nosso cérebro. E essas áreas que eu comentei, elas são responsáveis pelo nosso controle executivo. Então, a regulação dos nossos pensamentos, comportamentos, planejamento, tomada de decisão, resolução de problemas, a nossa memória de trabalho. Então, tem coisas que você vai guardando numa memória, que é a que você se lembra dos fatos, você se lembra, sei lá, do seu aniversário, do ano passado, e você tem a sua memória de trabalho, igual no computador, as coisas que estão sendo processadas naquele momento. Quando a gente está manipulando informações mais temporárias, bastante do que a gente chama de raciocínio, áreas que envolvem a nossa atenção e concentração, que acaba filtrando estímulos que não são importantes para você focar em estímulos que são importantes. Controle de impulsos, nosso controle inibitório, respostas automáticas a controles mais impulsivos. Eu sempre cito isso para as minhas alunas. A gente tem o impulso de, por exemplo, pegar o celular, mas eu tenho a capacidade de desenvolver o controle que vai inibir esse impulso. E é essa área que a gente tá falando que tá diminuindo, tá? A nossa flexibilidade cognitiva, então capacidade de se adaptar em situações diferentes, de lidar com tarefas diferentes do que você tá acostumado. Então, basicamente, eu tô falando aqui que eu tô mexendo com uma área da sua cabeça que é responsável justamente por te fazer resistir melhor a estímulos mais impulsivos e articular, raciocinar melhor tomadas de decisão do que você tem que fazer naquele momento. Basicamente, poderia falar que isso pode nos tornar mais impossível e menos capaz de resistir a prazeres e vontades e desejos que vão surgindo. Mas também seria muito cruel da minha parte jogar toda essa responsabilidade no meu próprio colo, né? Tipo, Julia, você está deixando a tentação de ficar no seu celular vencer? Por que você tá consumindo esses conteúdos de tão baixa qualidade? Isso tá acabando com, sei lá, acabando com o seu cérebro, derretendo o seu cérebro. Pare com isso, mulher. Chega disso. Mas não é tão fácil assim. Porque se numa ponta eu tô tentando resistir, na outra ponta tem 1 milhão de articulações e de projetos e de melhorias, entre muitas aspas, sendo feitas na experiência que eu vou ter nesse celularzinho aqui. É muito difícil você falar não, é muito difícil você praticar essa desobediência ou então se colocar à margem. E eu vou retomar a nossa linha filosófica pra gente fechar esse raciocínio. Uma das principais características do brain rot tem a ver com o feed infinito. E foi talvez a grande sacada, a grande novidade, assim, do mundo das redes sociais, o Twitter com
feed infinito, o Instagram com feed infinito, o TikTok com feed infinito. E é basicamente como se você tivesse com a vontade de terminar aquela sessão de notícias. Então, sei lá, recebi o meu jornal em casa e eu quero terminar de ler tudo, ou pelo menos passar o olho em tudo que tá acontecendo. Terminei a última página, fecho e posso ir para minha outra tarefa. A gente funciona assim. Só que aí me dão um jornal infinito. Um jornal que eu vou virando as páginas, procurando esse final e ele não acontece. Eu morro de dar risada com os casos de... Eu não sei se isso é de verdade, tá? Pode ser só uma história contada, mas eu finjo que é de verdade porque eu sempre dou muita risada com isso. Casos de crianças, adolescentes, sei lá, jovens adultos que adoram Netflix, adoram os streamings e falam assim pros seus avós: vó, você precisa baixar o Netflix na sua TV, porque lá você vai conseguir acessar todos os conteúdos que você quiser, você vai poder pesquisar o que você quiser e assistir quando você quiser. Eu vou baixar e deixar aqui pra a senhora assistir à noite antes de dormir. Corta para no dia seguinte, a senhora com as olheiras deste tamanho, olho vermelho, falando assim: meu filho, esse filme é infinito, faz 5 horas que eu estou aqui assistindo e ele não acaba, porque era uma série. Vocês percebem que inclusive Netflix faz isso. Você nem precisa clicar para ir pro próximo, para você terminar um episódio, né, e pensar se você quer o próximo ou não. Você já é automaticamente levado para o próximo conteúdo. E eu vou comentar com vocês sobre uma pesquisa que eu acho que vocês vão gostar muito, porque eu achei muito didática para o que a gente tá falando agora. E o experimento, ele é o seguinte: um conjunto de indivíduos é convidado para consumir uma sopa em uma tigela que tá logo na frente deles. Metade desse grupo recebe tigelas normais e a outra metade recebe tigelas que estão conectadas com um tanque contendo 6 litros de sopa que alimentava a tigela por meio de uma válvula de pressão. Então, se você dá umas colheradas e desce de nível, essa válvula automaticamente reestabelece o nível da sopa. Depois que os participantes se sentaram, eles foram informados que comeriam uma nova receita de sopa de tomate no almoço e foram orientados a comer, tomar, né, o que eles quisessem, quanto eles quisessem. Depois de 20 minutos, agradeceram esses entrevistados e eles receberam um questionário pedindo que classificassem a sopa e estimassem o quanto eles acham que eles comeram. Isso em gramas e em calorias também. Depois disso, eles responderam uma série de perguntas que eram medidas em escala de 9 pontos sobre quão saciados eles estavam, quão famintos eles estavam antes de começar o estudo. Perguntavam também se eles geralmente tentavam comer até que chegasse no fim do prato, né? Você come até que você esvazie esse prato. E também se eles acreditavam que o consumo era influenciado pela presença de outras pessoas. E pasmem, não é novidade pra ninguém, mas é que isso daqui é muito... exemplifica muita coisa. Aquelas pessoas que tinham uma tigela sem fundo consumiram 73% a mais, em média, do que aqueles que tinham uma sopa, um prato normal, uma tigela com fundo. Então, a própria forma de criar essa experiência do usuário faz com que você tenha mais dificuldade de parar. A gente quer chegar no fim e, tipo, ir para a próxima coisa. Mas não adianta, não tem fim. E no fim desse estudo, eles concluem que alterar as indicações visuais de quanto é comido vai influenciar no quanto vai ser comido. E quando as indicações visuais são imprecisas ou parcialmente tendenciosas, a estimativa de consumo e a percepção de saciedade de uma pessoa vai ser influenciada pela indicação visual tendenciosa e não pela real quantidade que ela tá consumindo. Tá, voltei aos episódios antigos desse podcast que eu jogava vocês pra dentro de um buraco profundo e falava assim: agora é a hora da gente escalar esse buraco, vamos sair desse buraco juntas. Revisitando esse livro, eu lembro que quando eu ganhei esse livro, eu tinha voltado de intercâmbio, estava super fluente no inglês e recebi o livro e ganhei esse livro e fui lá, né, toda hippie, ler o meu livro em inglês e eu não consegui, era um inglês pra mim muito difícil. Aí depois eu comprei ele em português e ele costuma povoar a minha estante quando eu vou me mudando, enfim. É um livro que talvez possa nos ensinar algumas coisas e refletir na medida do possível. Esse autor, ele tem uma relação muito crítica com tecnologia. E a gente tem que dar as devidas proporções, né, para o que ele vivia naquele momento e o que a gente vive hoje. Mas ele percebia que essa sociedade pós-revolução industrial, ela se forma cheia de afazeres
Então a gente tem cada vez mais coisa para fazer e recebe em troca distrações que na verdade são uma forma de lazer muito fabricada, muito artificial, como se o nosso lazer fosse uma recompensa pelo trabalho duro que a gente fez e que isso fosse o nosso tempo, trabalho mais lazer igual 7 dias da semana. Mas falta um número nessa equação, né? Falta uma variável nessa equação, que é o nosso tempo livre, né? O nosso tempo de ócio. Ele mesmo, enquanto se retirou da sociedade, trabalhava uma vez por semana. Estou falando que é isso que a gente quer fazer, que é isso que a gente vai fazer? Não, princesa. A gente não tem essa autonomia. E eu confio muito na autonomia de pensamento de vocês pra gente refletir com as devidas proporções. Mas ele fala algo que é bastante interessante, que ele chama de princípio da desproporcionalidade, que a gente trabalha cada vez mais para consumir coisas cada vez maiores que na verdade a gente nem precisa. Então, como se eu trabalhasse horas extras para poder pagar um aluguel de uma casa muito grande, com uma área de lazer gigante, mas que não vai ser proporcional ao benefício, à felicidade que eu vou ter. Esse é o princípio da desproporcionalidade. E ele fala sobre um estilo de vida artificialmente complicado, como se a gente estivesse complicando as coisas, e para descomplicar essas coisas a gente precisa da tecnologia, se colocando de forma muito voluntária em rotinas extremamente exaustivas para sustentar um padrão de vida que nem vai te tornar tão satisfeita assim. Ele dá vários exemplos sobre a nossa ilusão de progresso. Ele dá um exemplo específico que fala sobre a construção das ferrovias, falando que as pessoas elas passam anos da sua vida trabalhando duro para pagar por passagens, porque a ideia de ganhar tempo se deslocando mais rápido foi vendida para elas. E é óbvio, né? Não acredito que, por exemplo, se eu tô aqui em São Paulo e queira ir para Fortaleza, acabei de voltar de Fortaleza, o meu tempo de trabalho necessário para comprar uma passagem de avião não vai ser o mesmo tempo, não vai ser maior do que se eu me deslocasse a pé. Então, isso não vale para os dias de hoje. Mas a gente pode pensar em outras situações, como, por exemplo, a promessa de se conectar mais com seus amigos nas redes sociais e toda a desconexão que, na verdade, existe nas redes sociais. Ou então, você equipar a sua rotina de trabalho com várias ferramentas e usar de e-mails e softwares para facilitar a sua vida, mas você acaba trabalhando as mesmas horas, as mesmas 8 horas, não acaba tendo o retorno que você esperava. Pelo contrário, você acaba se tornando uma pessoa que está disponível o tempo todo e ultrapassando, às vezes, as suas horas de trabalho. Ele falava de um outro ponto também que eu valorizo muito, que eu já devo ter falado com vocês nos meus episódios mais hippies sobre a autossuficiência. Tem um episódio que foi muito importante pra mim, que eu falo sobre processos. Eu acho que se chama Por que os dias passam tão rápido. É um episódio que eu gravei até no meio do mato. Gente, às vezes dá dessas. Eu tô construindo a minha casa, aqui do lado onde eu tô gravando. Assim, meu sonho é ser autossuficiente, viver à margem da sociedade, ter o meu painel solar, não pagar conta de luz, ter o meu poço, não pagar conta de água, fazer a digestão ali do meu esgoto. Enfim, uma vida autossuficiente. Vai ser real? Sei lá, acho que não desse jeito. Mas é uma coisa que eu busco na minha vida. E o Thoreau era bastante crítico e bastante desconfiado de toda a dependência que a gente tem com as tecnologias. E eu entendo. Quem é você se você não é capaz de cozinhar o seu próprio alimento, a sua própria comida? Quem é você se você não é capaz de acender um fogo quando você tá com frio? Enfim, a gente tá muito acostumado a estou com frio, ligo aqui o aquecedor, eu tô com calor, ligo o ar-condicionado, eu tô com fome, peço meu iFood. A gente é muito mimado nesse sentido. E eu falo sobre isso no episódio Disciplina é Destino, no livro que eu cito. E repensar sobre os processos é algo que me faz sair desse fundo do poço que eu acabei de te jogar no bloco anterior. Talvez te ajude a sair também. Dentro do Clube Rotina Perfeita, que é o nosso programa de assinatura, porque ficando só aqui no podcast, você perde muita coisa, muito conteúdo prático para você mudar a sua rotina. E lá dentro do clube a gente começou um ciclo focado nessa tal da dopamina que todo mundo sempre fala, em programas de diminuição desses estímulos na nossa rotina, de inclusão de processos e de que forma essa rotina ela pode ser muito mais leve e, pasmem, o tempo passa mais devagar, no bom sentido.
quando você cria processos e você vive esses processos. Tirar o processo das coisas dá uma falsa sensação de que a gente consegue tudo muito rápido. E para quem gosta desse lado, de estudar um pouco mais sobre os vícios das redes sociais, enfim, sabe muito bem do que eu tô falando. E tem coisas que é melhor evitar do que resistir. A gente vai precisar de uma quantidade de energia gigantesca para resistir a, por exemplo, um feed infinito se eu já estou dentro do feed. O que eu faço? Eu evito? O que eu faço? Sei lá, tem gente até hoje em dia usando outros celulares. Eu tenho um celular que não é smartphone para algumas situações e eu tava bastante fiel no meu processo de não usar o celular, então ele só ficava no meu escritório, eu não saía de casa com ele, mas a vida me obriga. E eu falo briga porque obriga mesmo. Eu, por exemplo, uso o Gympass e eu tenho que dar um check-in quando eu chego na academia. Então agora eu comecei a levar meu celular na academia. E eu estou fazendo vlog, enfim, documentando a minha rotina, então eu tenho que levar o celular. E aos poucos a gente vai criando uma rotina possível. E eu espero que essa pequena reflexão sobre essa palavra do ano, que na verdade foi do ano passado, desculpem, mas estou surfando numa onda atrasada, ela tenha sido interessante para você e tenha te feito pensar um pouco em como que o seu celular, ferramentas e tecnologias digitais estão, na verdade, prejudicando muito mais do que te ajudando, não elas em si, mas a forma como você tem usado. Eu tenho repensado muito isso na minha rotina e tô bastante disposta a investir meu tempo em conteúdos mais elaborados e longos, por isso que eu amo esse podcast. Muito obrigada por ter assistido até o final, por ter ficado até agora comigo. Eu amo quando vocês compartilham no Instagram, mostrando o que vocês estão fazendo enquanto ouvem o podcast. Eu me sinto um pouquinho mais próxima de vocês. E eu queria fazer um agradecimento em especial ao Spotify, porque esse mês de março, o Em Busca da Rotina Perfeita foi escolhido como destaque, então faz parte do Radar Creators. Eu fui escolhida e esse podcast foi escolhido. Então, se você nunca tropeçou nesse podcast e agora ele aleatoriamente está surgindo pra você, não é tão aleatório assim. Eu comentei agora com o Arthur que alguém tinha postado, né? Nossa, sem querer tropecei no seu episódio, Julia. E aí o Arthur corrigiu e falou, não foi sem querer. Mexeram uns pauzinhos aí. E a equipe que trabalha com os criadores de conteúdo do Spotify tá nessa missão, nesse mês de março, em impulsionar o Em Busca da Rotina Perfeita. Então sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de seguir esse podcast, porque quando essa onda acabar, espero continuar com vocês aqui, de avaliar o conteúdo com 5 estrelas. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, de se inscrever e deixar aqui o seu like no canal. E eu também tô bastante firme na ideia de começar a produzir mais conteúdo para o YouTube, com vlogs e vídeos um pouco mais didáticos sobre outros assuntos. Caso você queira transformar realmente a sua rotina, eu te convido para o Clube Rotina Perfeita. Você vai ter acesso a ferramentas e estruturas de rotina que realmente funcionam e o meu apoio e mentoria de uma forma bastante próxima. E caso você queira receber a sua newsletter com esse conteúdo escrito, é só se inscrever aqui embaixo. Um beijo e até segunda que vem.